Bem, pessoal, tive um paciente com um problema da coluna e muito associado à obesidade, né? E eu encaminhei ele para o endocrinologista, em especial para avaliar o uso dessas canetinhas, né? Eu expliquei para vocês o Ozempic, né? Igov, Saxenda, são remédios com evidência científica para a perda de peso, né? Os estudos comprovam isso. Mas o que as pessoas esquecem, né? Que uma parte dos pacientes não respondem bem. E eu expliquei para esse paciente que eu encaminhei, ele voltou com a mesma dor sem perder peso. E aí vem uma certa frustração, né? Porque na minha visão, e eu encaminho os pacientes por isso, a grande maioria dos pacientes perdem peso, a dor melhora. Eu até brinco com eles somem de mim, né? Porque eles vêm para mim pensando se precisam ou não de uma cirurgia para a coluna, e a dor vai embora, o peso reduz, ele melhora a mobilidade e ele some porque a dor dele melhorou, né? E esse paciente voltou porque a dor continuou e ele não perdeu peso. O que eu estou explicando para ele? 20% dos pacientes não têm resposta às medicações, em especial esses análogos do GLP-1, Ozempic e o Wegovy, né? Semaglutida. E o que esses pacientes fazem? Hoje em dia começou a ter outras opções. As opções chegam caro no Brasil ainda, mas elas podem ajudar nesse caso para esse paciente. Então é importante, se você não respondeu bem ao tratamento da canetinha, não desista. Esse meu paciente eu reencaminhei para endócrino, ele veio bastante frustrado, né? E ele vai continuar outro tratamento, né? E provavelmente ele vai reduzir peso. A obesidade é uma doença e tem que ser tratada, não dá para deixar para lá, tem risco de consequência, né? Não só para a coluna, aumenta a morte, né? AVC, infarto. E hoje em dia a gente tem a opção, e a grande maioria dos pacientes, tudo bem, 20% não responde bem a esse primeiro tratamento, mas tem que ir atrás das outras opções, né? Se isso acontecer com você, insista, converse com seu médico, ele vai aumentar a dose. Até você dizer que foi refratário, você tem que passar por uma série de etapas. Às vezes meu paciente passou por série de etapas e ele vai para outra opção, tá bom? Outras classes de medicação pode ser tentada e muitos desses pacientes respondem. Hoje em dia, você ficou obeso, com consequência da obesidade, aumento de câncer, AVC, infarto, não é legal. É importante você procurar outra ajuda, mesmo que o primeiro tratamento foi refratário. A maioria das pessoas, né? 80% vai responder bem, mas vão ter aqueles 20% que não pode existir. Tem que procurar ajuda para tentar controlar isso e controlar as consequências dessa doença. Espero ter ajudado.